mensagem de hoje é com o nosso apóstolo Paulo Souza, a cura interior no tanque de Betesda. Assista essa mensagem e receba a cura. Se inscreva no canal, deixe um like, comente e compartilhe nossos vídeos. Queridos, eu quero continuar uma ministração. Glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em João, Evangelho de João, capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5. Nós falamos um dia atrás aqui sobre o tema a graça de Deus no tanque de Betesda. Inclusive tem um vídeo no YouTube, tem um vídeo nosso com esse tema. A graça de Deus no tanque de Betesda. E como eu sempre, quem conhece há muito tempo, eu sempre prego por continuação. O que é isso? As minhas mensagens, as pregações, os ensinos sempre têm uma continuação. A gente está sempre falando a mesma coisa. Continuando essa mensagem, nós vamos abrir aqui em João capítulo 5. Quem já achou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, nós esperamos um minutinho. Então, João capítulo 5, o tema da mensagem de hoje, diga comigo assim, a cura interior no tanque de Betesda. De novo, a cura interior no tanque de Betesda. Entendeu? A cura interior no tanque de Betesda. Falamos naquele dia sobre o tanque de Betesda, sobre o amor extravagante, abundante de Deus por você, a graça de Deus por você. E hoje nós vamos a algumas lições. Eu vou falar sobre duas, na verdade, lições dentro desse texto, mas a temática central é a cura interior no tanque de Betesda. Vamos ao texto. Diz assim: algum tempo mais tarde, versículo 1, apóstolo, obrigado. Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Versículo 2. O vento está aqui um pouco querendo atrapalhar. Versículo... É melhor, né? Glória a Deus. Amém. Isso. O versículo 2. Ora, em Jerusalém, há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 pavilhões ou alpendres. Versículo... Qual é o versículo? 3. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Versículo 4. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Falamos sobre isso aqui. Versículo 5. Estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. 38 anos de sofrimento. Versículo 6. E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Tem uma versão que diz queres ficação? Versículo 7. Presta atenção agora. O versículo 7 é o tema da nossa mensagem. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque,
mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Versículo 8. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Versículo 9. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Aplauda Jesus. Então, fazendo uma introdução para os que não participaram da última mensagem, o tanque de Betesda, a palavra Betesda no hebraico, ela significa casa da misericórdia, casa da graça. Isso revela, e o porquê que Jesus esteve ali, além de atender a necessidade das pessoas, porque Atos 10, 38 diz que Jesus, ele andava por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Vamos repetir esse versículo comigo? Eu gosto muito desse versículo. Vamos lá? Diga assim, Atos 10, 38. E andava Jesus por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Aplauda Jesus. Então, além, apóstolo, de Jesus estar ali solucionando o problema das pessoas, Jesus estava ali solucionando o problema das pessoas, mas além disso, há um aspecto messiânico aqui de revelar a graça de Deus e destituir a lei que não salvava, a lei que não redimia, a lei que não justificava, a lei que com seus sacrifícios de carneiros, de ovelhas, de bois, elas não nos justificavam, ela não nos tornava retos diante de Deus. A palavra justificação quer dizer justamente isso. A palavra justiça quer dizer se tornar reto diante de Deus, se tornar aceitável diante de Deus, e só se torna aceitável diante de Deus através da cruz. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pensei que ninguém ia fazer isso. Porque é através da cruz. Hebreus diz: sacrifícios de carneiros, de ovelhas, sangues derramados, não justificava, não redimia, não tirava, ou acima de tudo, não tirava o pecado. João capítulo 1, versículo 29. Mas o Cordeiro de Deus é o único que tirou o pecado do mundo. Glória a Deus. Você entende isso? Então a casa Betesda, diga assim, Betesda significa a casa da graça ou misericórdia. E nesse texto eu separei 3 pontos. Primeiro ponto, versículo 3. O versículo 3 diz o que aí? Você que está acompanhando em casa, João capítulo 5, versículo 3. Sim? Diga-se comigo, esse versículo, esse texto mostra que Jesus é a cura para todas as nossas dores. Jesus é a cura para todas as nossas dores, para todos os nossos sofrimentos, para todas as nossas desilusões, todos os nossos sentimentos de inferioridade, seja lá qual for o tipo de dor que nós estejamos sentindo. Salmo 34 diz, versículo 8, que o Senhor, Ele vê que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todas. Amém. Salmo 34, 18, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Glória a Deus, aleluia. Você entende isso? Então diga comigo assim, primeiro ponto. Jesus é a cura total para todos os meus problemas. Fala para o seu irmão assim, olha, viu isso aí? Glória a Deus. Fala, viu isso aí? Jesus é a solução. Jesus é a cura. Fala para o seu irmão assim, não abandone Jesus. Jamais. Porque Ele é a saída. João 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao
Se não, não por mim. por favor, eu peço para você que está desanimado, que está triste, que está querendo desistir, não abandone Jesus. Amém. Não desista de Jesus. Não desista de Deus. Jesus, ele é a saída. Obrigado, apóstolo. Amém. Jesus, ele é tudo que você precisa. Glória a Deus. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele é a luz do mundo. Ele é a porta. Percebe isso? Jesus, ele é tudo que você precisa. Então esse é o primeiro ponto. Apóstolo, as pessoas precisam saber que Jesus, ele é tudo que elas precisam. Não precisa abandonar Jesus. Sabe, eu vou correr pro mundo, eu vou... tô revoltado, vou pro mundo. Não faça isso, por favor. Eu peço para você, às vezes você tá triste, às vezes você tá desanimado, às vezes você não tá conseguindo, mas aprenda a parar um pouquinho e descansar, mas não desistir. Amém? Amém. Aprenda a parar um pouquinho, respira fundo, mas desistir não é opção. Vira para o seu irmão e diga assim: desistir de Jesus é uma furada. É um barco furado. É um barco furado. A pessoa se revolta. Tô revoltada. Aí vai largar Jesus. Né? Não tem. Não pode. Amém? Bom, o segundo ponto, diga assim, versículo 7. Versículo 7 está escrito assim: o enfermo respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada... O que ele disse? Ele deu duas razões. Primeiro, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. E número 2, enquanto eu vou, ele desce antes de mim. Como uma pessoa, irmão Luciano, como uma pessoa, Léo, Reinaldo, os nossos meninos aí, como uma pessoa diante do Cristo, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, o sumo sacerdote da nossa salvação, a triunidade em pessoa, como um homem doente, 38 anos, manco. Você viu aí no versículo 2. Como que um homem, diante disso, diante desses fatos, diante dessas revelações, Jesus chega para ele e pergunta: queres ser curado? Você não fala nada, você grita, você pula e você fala: eu quero! Não é isso? Mas sabe o que isso aqui mostra? Diga assim comigo. Isso aqui mostra sentimentos paralisadores e sentimentos aprisionadores. O que é que isso aqui mostra? Aquele homem, ele, ao invés dele se lançar diante de Jesus, ele colocou as suas limitações e ele colocou bloqueios diante daquela bênção. Primeiro ponto. Diga assim: existem sentimentos paralisadores. Existem sentimentos aprisionadores que nós temos que nos livrar dele. Qual foi o sentimento número 1 desse homem? Quando ele fala: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada... Repete comigo assim: ele estava esperando pelos outros o que ele tinha que fazer. O nome disso também é procrastinação. Esperar pelos outros aquilo que você tem que fazer. É um tipo de sentimento aprisionador. É uma doença na alma da pessoa, apóstolo. A pessoa fica paralisada nessas atitudes e nesses sentimentos de esperar pelos outros aquilo que ela tem que fazer. Você conhece gente assim? Conhece? Ele fica esperando pelos outros.
Então quando ele diz, Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada. Primeiro sentimento aprisionador, diga assim, primeiro sentimento aprisionador. Esperar pelos outros o que você tem que fazer. Segundo sentimento aprisionador, na parte B do versículo ele diz assim: mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Repete comigo assim: mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Sabe o que significa? Transferência de culpa. Transferir para os outros a culpa, a sua falha. Querido, é um outro sentimento aprisionador. Transferir para os outros a sua culpa. Transferir para os outros a sua responsabilidade e a sua falha. Talvez as pessoas te machucaram. Talvez, apóstolo, as pessoas feriram essa pessoa. A família feriu a pessoa. Talvez no emprego foi ferido, na igreja foi ferido, mas a pessoa fica remoendo aquele sentimento e toda vez que Deus quer tratar com ela, ela bota a culpa dos... O nome disso é transferência. Sabe como aconteceu isso a primeira vez na Bíblia? Adão e Eva pecou. Quando Deus chega, Adão, o que fizeste? Ele é a mulher que tu me deste. Aí Deus vai para a mulher: mulher, a serpente me enganou. Ixi, a serpente agora vai jogar a culpa de ninguém. Não tem ninguém para colocar a culpa, né? Diga assim comigo: sentimento aprisionador, sentimento paralisador, que eu preciso ser curado. Transferência de culpa. Transferir para os outros a minha culpa. Você conhece alguém na Bíblia que quando Deus confrontou, ele não botou a culpa em ninguém? Davi. Quem? Davi. Davi erra quando Deus o confronta. Por isso que ele era o homem segundo o coração de Deus. Não era apóstolo porque ele era o bonitinho, o perfeitinho, não. Mal, até foi mal. Mas sabe o que Davi tinha? Ele conhecia Deus. Ele não colocou a culpa no... Grande era a misericórdia de Deus. Então existe um sentimento que atrapalha muita bênção de Deus na vida das pessoas, que é, além desse de ficar esperando pelos outros, é ficar botando a culpa nos outros. Passou! Eu sei que estão gravando, mas eu quero andar um pouco. Deixa eu andar aqui, eu quero falar aqui. As pessoas precisam entender, olha só, que você não pode, você que quer vencer, você tem que parar de transferir a culpa para os outros. Ah, foi minha mulher. Ah, foi meu marido. Ah, foi meu filho. Ah, foi minha filha. Ah, foi o meu patrão. Ah, foi o meu pai. A culpa é do meu pai. A culpa é da igreja. A culpa é do pastor. Para com isso! O vencedor, ele não transfere a culpa para os outros. Só os fracassados, os derrotados, é que ficam botando a culpa nos outros. Para de transferir. E por que é importante isso, Edivânio? Porque isso é um sentimento aprisionador. O que é um sentimento aprisionador? São sentimentos que te amarram, não deixa você ir para frente. É igual, quer ver um outro sentimento aprisionador? Olha aqui, outro sentimento aprisionador, principalmente para relacionamento. Uma pessoa que ela foi traído ou traído e ela não confia em mais ninguém. Ela vai para o outro casamento com sentimento aprisionador de suspeita e de traição. Então ele sempre vai achar que está sendo traído. Ó. Corta isso aí no vídeo. Vocês entenderam isso? No sentimento aprisionador, a pessoa
que tem um sentimento de mágoa por causa de uma decepção familiar ou amorosa, se ela não for curada, querido, olha pra cá, você que é casado. Se não for curada e levar o sentimento, nunca vai dar certo no seu outro casamento. Porque você não confia na pessoa, porque você é sempre ferida, você é sempre ferido, você está sempre achando que essa pessoa é aquela que te traiu, que te acabou com você. Não vai, não pode parar de pensar que vai dar certo. Você tem que se libertar do sentimento aprisionador. Outro sentimento aprisionador, no relacionamento na igreja. Você teve um problema lá na igreja. Aí você foi para outra igreja, é tempo novo. Você tem que esquecer o que aconteceu lá. E assim, se você foi uma pessoa, porque tem pessoas, irmãos, olha para cá, todo mundo. Tem gente que ele faz a obra de Deus só até ele não encontra um problema. Aí ele começa a brigar com todo mundo dentro da igreja. Alguém conhece gente assim? Sim ou não? Não serve para fazer a obra de Deus, é melhor parar. Ou ser tratado, cura. Você tem que entender que você está na obra de Deus e você vai ter problemas. Você vai encontrar um irmão diferente. Vai ter pedrada, vai ter... Aí você vai... Então tem pessoas que ele com esse sentimento que não é curado, de aprisionador, esse sentimento inibidor da graça de Deus, o que ele faz? Ele faz a obra de Deus só até acontecer alguma coisa. Depois ele não faz mais. Aí ele briga, ele entra em confusão, ele xinga os irmãos, ele xinga as crianças que ele toma conta, ele xinga o jovem, ele xinga o pastor, ele xinga todo mundo, apóstolo. Só não xinga ele. Você está entendendo? Tem que ser curado. Diga assim, precisa ser curado do sentimento aprisionador. Sentimento. O que é um sentimento aprisionador? Você está aprendendo? Já acabei. Nós vamos continuar na próxima mensagem. Porque isso aqui é um assunto muito longo. Mas o que é um sentimento aprisionador? É aquilo que te amarra. Sabe qual é o conceito no latim para a doença na alma? A palavra pecus. Diga assim, pecus. Pé doente. Pé manco. O que quer dizer isso? Você consegue correr com o pé manco? Você consegue? Você consegue desenvolver alguma coisa com o pé manco? Então, enquanto a pessoa tiver pecus, o pé manco, que é o sentimento aprisionador, é por isso que de vez em quando ele cai em marasmo. Para os viciados, para os dependentes químicos, sabe uma das coisas que acontece com o sentimento aprisionador? Aí vem o marasmo. Você tem que identificar o que é o seu pecus. O que é o seu pecus? O que é o seu sentimento aprisionador? Aquilo que você, de repente, se você se aborrecer, já era. Se você se aborrecer, você já se transtorna, e aí quer beber, e aí quer fumar, e aí quer virar no Satanás. Né, apóstolo? É o pecus. É o pecus. Você tem que curar isso daí. Então, finalizando, aquele enfermo no versículo 7, quando ele, ao invés de dizer quero ser curado, ele faz esse diálogo, ele está mostrando a dor da alma dele, os sentimentos aprisionadores dele. Número 1, diga assim, número 1, esperar pelos outros o que eu tenho que fazer. Número 2, transferir a culpa, a responsabilidade para outras pessoas. Número 3, eu preciso pedir a Jesus, porque só Jesus cura, que Ele me liberte de todo sentimento aprisionador. O pecus, diga o pecus. Você tem que identificar o que é. O que é? O que é aqui? O que é que faz? O que foi? Identificou? Aí você tem que parar de botar a culpa ainda. Porque às vezes a pessoa identifica, apóstolo. Por exemplo, a pessoa identifica que ela não teve um outro casamento feliz. Ela identifica, mas ela fica ali remoendo. Sim ou não? Ela fica
Remoendo. Outra coisa, a pessoa de repente ela identifica que foi o patrão dela, que foi na área financeira. Ela identifica, tudo bem, ela foi o pai dela. Mas ao invés dela perdoar, ao invés dela buscar em Cristo essa cura, ela fica remoendo, sabe, remoendo. Esse papel tá pulou, pode deixar, não precisa mais. Então ela fica remoendo. Ah, mas eu sou tadinho de mim. Ah, tá. Outro sentimento aprisionador é a autopiedade. Diga autopiedade. Ah, tadinho de mim. Coitado de mim. Ah, meu Deus, ninguém gosta de mim. Ninguém gosta de mim, apóstolo. Né? Mas é verdade. A gente tem sentimentos de misericórdia das pessoas, mas nós estamos aqui ensinando. Nós estamos... Não de pena, né? Não, de misericórdia. Nós estamos ensinando, nós não estamos nos vangloriando em cima das pessoas, não. A Igreja da Restauração, ela ensina as pessoas a serem vencedoras. Nós estamos ensinando você a ser um vencedor, porque esses sentimentos, eles atrapalham você. É inibidor, por isso que é chamado, diga inibidor. Porque ele inibe, ele aprisiona a pessoa. Sabe? Fica sentimento de autopiedade. Diga autopiedade. Inferioridade. Não pode. Você tem que pedir a Jesus para te libertar do pecus. Aquilo que é aprisionador. Coloque-se de pé por um momento. Feche os seus olhos. Eu quero levar você a pensar num pecus que pode te atrapalhar, que pode estar te atrapalhando. Eu quero levar, nós estamos encerrando, tá? Eu quero que você feche os olhos e pense o que é que está te atrapalhando, que está te levando para baixo, que está querendo te puxar para baixo, ou querendo te desanimar, ou não deixando você andar, você caminhar. Qual é o pecus? Qual é o sentimento aprisionador? Qual é o sentimento inibidor? Qual foi a decepção lá na família? Vamos começar lá pela família. Com seu pai, com a sua mãe. O que é que está guardado aí no seu coração e você precisa perdoar? Vamos começar pela família. Vamos começar pelos relacionamentos, pelos seus irmãos. Vamos começar pelos seus relacionamentos sentimentais, o relacionamento passado, que você não perdoa, que você não libera. E você fica carregando esses sentimentos aprisionadores. É o pecus de estimação. Você vai andando mancando pela vida, carregando aquele pecus. E isso leva a pessoa o quê? Leva às drogas, leva à prostituição, leva a desistir de Deus, que é o pior, desistir de Deus. Porque a pessoa, tudo é culpa de Deus. Coitado de Deus. Tudo é culpa de Deus. E Ele não é o culpado, apóstolo. Ele é o que cura. Ele é o que é o nosso amigo. Então eu quero que você pense nisso e nós vamos orar. Eu quero pedir, apóstolo, nesse momento, que o Senhor ore para essas pessoas. Passa impondo as mãos enquanto eu oro, porque é um momento muito especial. E você pensa e fala com Deus sobre o sentimento inibidor que você tem que largar. No casamento, você só vive, você que é esposa e esposo, você fica trazendo o sentimento do outro casamento para o seu casamento, e acabando com o seu casamento, acabando com a esposa, acabando com o esposo. Você não sabe que qualquer momento o diabo pode agir e aí vem o problema? É isso? O que é que você precisa entender hoje? Você precisa entender. O apóstolo vai passar ungindo com óleo. É o óleo dessa cura. E eu vou orar com você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Nós não estamos aqui para ensinar nada para ninguém, ou para pregar para ninguém a verdade como donos da verdade, ou para arguir ou humilhar as pessoas. Não! Nós estamos aqui para ensinar a sua palavra, o seu evangelho e mostrar os segredos. E hoje nós aprendemos aqui, Senhor,
a identificar esses sentimentos aprisionadores e inibidores da graça de Deus, aprisionadores para que as pessoas elas não possam se locomover espiritualmente, para que elas não possam crescer espiritualmente, para que elas não possam se desenvolver financeiramente, em todas as áreas da vida dessa pessoa. Então, em momento dessa oração e no momento desta unção, meu Deus, nós pedimos que ao ser ungido com essa unção será chamada a unção da cura do tanque de Betesda, a unção da cura no tanque de Betesda, que o Senhor venha curar essas pessoas, curar cada pessoa, cada irmão, cada família, cada pessoa que está aqui, Senhor, a essa pessoa que está em casa, essa pessoa que está assistindo pela internet, que essa pessoa também possa se liberar os sentimentos inibidores, ser liberto dos sentimentos aprisionadores, que essa pessoa possa ser curada de toda a dor e sentimentos e emoções controladoras, emoções que inibem essa pessoa, aprisionam essa pessoa para ela não ser feliz, para ela não alcançar a sua vitória. Então, em nome de Jesus, essa pessoa em casa também, que o Senhor venha derramar sobre ela a sua unção de cura, a unção que houve no tanque de Betesda naquele dia, que venha fluir através dessa pessoa, através do nome de Jesus. Que todos digam amém. Aplauda Jesus.